Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fluxo em Ações. Eu sou o Jean, criador do canal. Bem, hoje num ambiente aqui um pouco diferente, eu estou gravando do celular, estou aqui no carro. Eu preparei alguns slides para estar passando nesse vídeo. Ele vai estar dividido então em duas partes, uma parte teórica, que é essa onde eu vou estar passando os slides explicando um pouco da teoria, e a parte prática, que foi de uma operação que eu realizei ontem. Então vai dar para enxergar bem ali os pontos que foram feitos, as entradas. Eu acho que vai ser bem bacana aí esse vídeo. Então assista tanto a parte teórica quanto a parte prática, que vai estar ali da metade para o final do vídeo, para você entender bem como funciona. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre trade de leilão de abertura, como a gente faz esse tipo de operação. Então se você tem interesse em aprender isso, acompanhe comigo. Bora pro vídeo. Então vamos lá, como operar leilão de abertura no mercado de ações? Bem, então eu vou passando aqui os slides e aí a gente vai acompanhando. Primeiro, quais ferramentas eu devo focar? Então são praticamente duas ferramentas que você vai ficar de olho para realizar esse tipo de operação. Então é o book de ofertas e o Superdom. O gráfico ele fica um pouco dispensável, você vai entender o porquê. Então no book de ofertas você vai ver quem está se posicionando ali no leilão de abertura. Então você vai ver os players que estão colocando lote na compra e na venda. E no Superdom você vai conseguir ver essa estrutura se montando. Então, por exemplo, imaginar aqui uma situação em que a XP colocou 50 mil na compra lá no R$10. Uma ação qualquer aqui só para exemplificar. Então ela colocou 50 mil na compra a R$10. E aí aparece um BTG colocando 100 mil a 9,50. Então ele vai ser feito ali um balanceamento, aonde essa ação ela vai abrir no preço onde case ali a quantidade das duas ações. Então, assim, a grosso modo falando, essa ação ela abriria a 9,75, tendo em vista que consumiria 50 mil ações da XP e teria mais 50 mil sobrando do BTG. Então a média ali do preço ficaria em 9,75. Chega mais alguém comprando ali, coloca compra lá a R$11, coloca mais 100 mil a 11. Então ele vai estar agora empurrando aquelas 100 ações do BTG para cima. Então ele vai fazer uma média e aquelas 50 mil da XP no 10 vai ficar para trás. Então aí você já consegue imaginar mais ou menos como funciona ali o trade de leilão de abertura. O gráfico ele acaba sendo dispensável, mas também pode ser utilizado, porque no gráfico eu vou estar vendo a estrutura então depois que as negociações já ocorreram. Porém eu posso estar utilizando o gráfico para enxergar alguns pontos de suporte e resistência, como por exemplo máximas e mínimas do dia anterior, ou algum ponto em que possa haver uma defesa de preço, ou que passando o preço daquela região, o ativo tende a se movimentar um pouco mais rápido. Mas enfim, para o trade de leilão da abertura, o gráfico em si ele pode ou não ser utilizado, e aí fica a critério ali de quem está realizando a operação. Então, pontos importantes para se observar para realizar uma boa entrada no trade de leilão da abertura. Então tem alguns pontos ali que é bacana que a gente observe para que aquela entrada ela seja assim uma entrada que eu não me exponha tanto a um risco muito grande, ou de repente o trade acabar virando e aí eu não sei o que está fazendo ali. Então é interessante você seguir esses pontos aí que a gente vai estar vendo aqui no próximo slide. Então são eles: abertura em gap, grandes quantidades de lotes, distorção na quantidade e lotes ficando para trás. Então a abertura em gap seria: o ativo ele fechou a R$10 e no outro dia ele está projetando abrir a R$10,50.
a abertura em gap é quando o preço fechou em uma determinada região e eu estou vendo esse preço abrindo em uma região acima ou abaixo daquele preço que fechou. Então a gente costuma dizer que é bacana a gente buscar por trades de leilão de abertura quando o preço está com uma oscilação acima de 1%, tanto para cima quanto para baixo. Grandes quantidades de lotes, então grandes quantidades ele me indica que big players estão montando ou desmontando posição naquele ativo. Por exemplo, vamos pegar o mesmo caso ali da XP comprando 50 mil ações, o BTG vendendo 100 mil. Aí também aparece vários players ali colocando grandes lotes. Então não me interessa uma ação ela tá com uma abertura em gap, com uma oscilação ali de 2%, mas aí eu vou ver lá, eu tenho 10 mil na compra e 15 mil na venda. Isso aí acaba não sendo tão interessante. Então é interessante que haja grandes lotes para eu estar buscando entradas nesse trade de leilão de abertura. E aí eu também vou estar olhando a distorção na quantidade. Então eu identifiquei no Superdom que eu tenho 200 mil lotes na venda e eu tenho 350 mil na compra. Então ele está ficando 150 mil sobrando na compra. Então isso já é um indício em que essa ação, no momento em que ela abrir, o preço já dispare para cima. E por último, eu quero que tenha lotes ficando para trás. Então vamos pegar a mesma situação em que eu tenho 200 mil na venda e 350 mil na compra. Além de eu ter 150 mil lotes ficando para trás, eu ainda tenho lotes que ficaram para trás do preço em que o ativo vai abrir naquele momento. Então pegar aqui também a mesma situação, a ação abrindo a 10,50. Então, no 10,50 eu tenho lá as 200 mil na venda, eu tenho as 350 mil na compra, mas aí lá no 48 ficou mais 50 mil, aí no 47 ficou mais 25 mil. Então essa situação ela é bem bacana para eu estar atuando na compra nesse leilão de abertura, e essas regiões onde o lote ficou para trás eu posso estar usando como regiões em que eu vou estar estopando a posição caso o preço vá contra ali a minha entrada. E também os lotes ficando para trás é um indício de que, como esses players tentaram se posicionar no leilão e eles não conseguiram, então é bem provável deles acabar subindo o lote deles, ou seja, eles no momento em que a ação abrir, eles já passar a comprar a mercado ou tentar colocar esses lotes deles que ficaram para trás ali para cima. Então isso também seria uma região em que eu conseguiria defender o meu preço médio. Então tá, eu decidi entrar na operação. Primeira coisa que eu tenho que estar me perguntando, onde está meu stop? Onde eu vou posicionar meu stop? Então antes de clicar eu já tenho que saber aonde que eu vou sair dessa operação caso ela dê errado, caso ela venha contra a minha posição. Antes de qualquer entrada em qualquer tipo de trade, qualquer operação, é a primeira coisa que todo trader deve se perguntar, aonde você vai estopar essa operação? Então isso aí já tem que estar bem claro. Então no caso ali que eu mencionei anteriormente, você estoparia caso ele passasse de alguma região de defesa, de alguma região ali que o preço passando, provavelmente ele continue caminhando contra a tua posição. Ou você pode utilizar aquela defesa também para estar realizando ali o teu stop. Então você tem liquidez naquela região, você consegue sair facilmente sem que você fique preso naquele trade. E como você vai definir o teu alvo? Então você fez a entrada na operação, você vai colocar um alvo fixo, sei lá, você está colocando ali um stop de 3, 5 centavos, você vai colocar um alvo de 2, 3, 4 para 1, vou fazer a entrada e vou deixar o trade andar até que ele ainda esteja fazendo sentido, também é uma possibilidade. Não, eu vou me posicionar porque eu identifiquei no gráfico que essa ação está interessante para um swing trade, também seria uma possibilidade, você pode estar utilizando isso também. Você teria feito uma boa entrada, caso o preço continue andando a teu favor. O teu risco você praticamente pode acabar saindo se ele voltar para o teu preço médio, também seria uma possibilidade. Não, eu entrei e no final do dia eu vou
encerrar essa operação. Eu só utilizo o leilão de abertura para fazer a entrada. No momento em que o preço anda a meu favor, eu já puxo o meu stop para o 0 a 0 e aí eu deixo o trade andar e só vou olhar de novo no final do dia. Também conheço traders que operam dessa forma. Enfim, o alvo ele fica a critério de cada um. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu falo sobre como definir alvos na operação, então eu vou estar deixando aparecendo no card aqui em cima. Então você pode estar clicando, caso você ainda não assistiu. Então você pode estar conferindo esse vídeo e também utilizando essas formas para definir o teu alvo na operação. O trade de leilão de abertura é um tipo de operação que eu utilizo bastante. Eu gosto muito de operar trades de leilão de abertura. Eu sempre estou procurando entradas por esse modelo operacional. É um dos modelos que traz um risco-retorno excelente. Então você tem situação em que muitas vezes você fica com 1 centavo de stop no início da operação e que logo que a ação abre, ela já dispara ali para cima ou para baixo. Então você acertando essa entrada, muitas vezes você consegue aí risco-retorno de 50 para 1, muitas vezes 100 para 1. Já teve situação ali, por exemplo, o trade que eu fiz na 3R Petróleo, em que a ação oscilou R$1 ali desde o ponto que eu fiz a entrada. Então foi uma situação assim que em menos de 2 minutos a ação oscila R$1 e que eu tinha um risco ali de 1 centavo na operação. Então se multiplica isso pela quantidade de ações que você entrou, imaginando aqui que a entrada foi com 100 ações. Então você está arriscando R$1 para ganhar 100. Ontem eu fiz uma operação em Magazine Luiza e agora eu vou estar passando para o trade que foi realizado ontem. Então aí eu aproveitei, montei aqui esse slide e aí resolvi fazer aqui uma aula completa de trade de leilão de abertura. Então eu fiz uma teoria e também uma prática. Então agora acompanhe o trade que foi realizado ontem em Magazine Luiza. Pessoal, eu estou gravando aqui tentando pegar um trade de leilão de abertura em Magazine Luiza. Então eu estou aguardando a ação abrir. O leilão está bem direcional para baixo, então eu vou tentar pegar aqui uma entrada na ponta da venda. O leilão, quando eu comecei a acompanhar, ele estava lá no 3,33 e o pessoal foi colocando o lote para baixo. E nesse momento, por enquanto, projetando abrir a 3,20, sobrando ainda lotes na venda. Então uma característica bem bacana aí para estar operando leilão de abertura. Então vamos continuar acompanhando, ver o que vai acontecer. Eu estou olhando aqui para cima, que eu tenho outra tela aqui em cima. Eu já estou dentro de uma operação aqui em outra ação. Então, enquanto Magazine Luiza não abre, eu também vou continuar olhando aqui a ação que eu estou posicionado. Então vamos ver agora se o leilão descongela. Aí ficando bastante lote para trás. Então o ativo saiu do leilão, descongelou. E aí já entra bastante venda ali, um Santander vendendo bastante. Então vamos ficar acompanhando, ver se o pessoal que ficou para trás no leilão lá consegue descer aí os seus lotes. Eu vou tentar levar até lá perto dos R$3 essa operação. E aí, dependendo, talvez fazer uma parcial ali e aí tentar conduzir o resto do trade, ver aí se o pessoal continua aí com um fluxo mais vendedor. Vou dar uma pausa aqui que o leilão vai levar 4 minutos aí para retornar, então quando ele estiver descongelando, eu volto aí com essa operação. Voltando aqui, Magazine Luiza descongelando. Preço projetando abrir em R$3,10, ainda sobrando lotes na venda. Então eu vou puxar o stop para o 0 a 0, meu stop loss então que estaria lá em R$24 nesse momento. Caso ele suba lá no 3,17, ele me tira no 0 a 0.
E o meu alvo lá em R$3 eu vou puxar para R$3,01. Então tem um lote grande lá em R$3. Então vou deixar o trade em aberto por enquanto. Os pontos principais do leilão de abertura então é você identificar uma grande quantidade de troca de lotes no leilão. Então você abre a grade de cotações. Aqui na grade de cotações você vai olhar a variação teórica e a quantidade teórica. Então, a variação teórica ela vai indicar que aquele ativo está abrindo com gap de alta ou de baixa. E a quantidade teórica ele vai indicar uma grande quantidade de lotes, ou pequena, né? Dependendo da quantidade. Para a gente estar trabalhando no leilão, a gente vai buscar grandes quantidades de lotes. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto é você identificar para que lado esse leilão está sendo direcional. Então, nesse caso aqui, Magazine Luiza, ela já projetava abrir com gap de baixa e o leilão ele estava sendo direcional para baixo. Ou seja, começaram a colocar lotes lá no 3,30 e o pessoal foi empurrando esse leilão para baixo. Foram colocando mais lotes na venda, fazendo com que o preço do ativo abrisse um pouco mais para baixo. Então, esse é outro fator para a gente ficar de olho no leilão da abertura. E no momento da abertura, é interessante que ele esteja sobrando mais lotes na venda. Que nem aqui no caso das ações da Magazine Luiza, eu estava procurando trabalhar na venda, então eu buscava com que tivesse sobrando lotes na venda. Então, esses são pontos para a gente ficar observando durante o leilão de abertura. O trade da Magazine Luiza encerrado, então bateu no alvo lá em R$3,01. Lembrando que também seria possível continuar conduzindo esse trade. Então eu tenho um vídeo aqui no canal sobre condução de operação, vou deixar no card aqui em cima. Bem, então o vídeo de hoje seria isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, deixe nos comentários. Também não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, valeu, um abraço, até a próxima.